Olá, boa noite. Boa noite a vocês todos. Hoje eu não gravei o vídeo para vocês como eu prometi para toda a gente a gravar por um único e exclusivo motivo. Como é que eu vou explicar para vocês? Eu recebi em torno de quase uns 3.000 e-mails hoje de pessoas evangélicas a dizer que o que eu estava a fazer era coisa do demônio e que eu estava fazendo errado e que isso não era coisa de Deus e que eu ia queimar no fogo do inferno e coisas desse gênero que eu estava a escutar. E juro para vocês, eu li pelo menos 200 e-mails e não pude deixar de observar os erros de português e de gramática que são gigantescos. Aí por aí deu para poder tirar uma base da ignorância do povo que expressou sua opinião sobre o tirar cartas. Primeiramente, eu tiro carta para as pessoas ao vivo como tem tirado para toda a gente. Ok. Não sei se vocês observaram, eu falo de uma vida de uma pessoa, mas não faço previsões para o futuro da pessoa, porque o futuro a Deus pertence. O futuro, gente, é o resultado do presente e dos nossos atos atuais. O nosso futuro vai depender do que a gente fizer ou fez lá atrás. Então, quando eu tiro as cartas para as pessoas e as pessoas falam comigo, ficam impressionadas com o que eu falo, com o que eu digo, não sei se vocês observaram, mas eu falo do passado, falo delas e falo do presente. E dou dicas para elas do que elas possam fazer para melhorar o futuro delas. Entendeu? Não sei se vocês observaram isso no vídeo. Eu não estou falando isso para vocês, meus seguidores, porque eu conheço meus seguidores. Mas foi muita gente de fora mesmo, gente de fora do meu Facebook, fora do meu meio do Instagram, entendeu? A querer pregar religião para mim e esse tipo de coisa. Eu acho que é derivado também ao Instagram, porque eu já estou com em torno de 33.400 seguidores por aí. E, gente, isso é fruto de trabalho. Os seguidores que eu tenho ganhado é fruto de trabalho, ok? Meus seguidores, graças a Deus, são orgânicos. Eu não compro seguidores porque é o seguinte: quando você compra seguidores, eles não acompanham o teu conteúdo. Então, você pode até impulsionar o canal, como já vieram me dizer. Mas o que que acontece? No final, aquelas pessoas não vão te curtir, não vão te dar, fazer perguntas, eu te incentivar a fazer mais vídeos. E não é o que acontece comigo no Instagram, entendeu? Meus seguidores, pelo contrário, têm só aumentado em vez de diminuir, entendeu? É a diferença entre ter seguidores orgânicos e ter seguidores pagos. Então é o seguinte, eu enquanto li aqueles e-mails, pera, antes de responder isso, tenho que pedir desculpa a vocês que eu prometi gravar o vídeo hoje. Eu não gravei hoje porque eu fiquei extremamente revoltado com as coisas que eu li e não ia transmitir para as cartas uma vibração tão negativa, o que poderia interferir no resultado do que eu ia ler para vocês. Então eu preferi não tirar a carta hoje para vocês, mas amanhã, se eu tiver melhor, eu prometo gravar para vocês, sem sombra de margem de dúvidas nenhuma, que eu vou gravar os vídeos que eu prometi, vou tirar as cartas das pessoas que eu prometi ontem. E as de hoje também que apareceram novatas também eu vou tirar. Não vou parar só porque me disseram isso, porque enquanto eu li aqueles e-mails, enquanto eu via aqueles erros gramaticais, aqueles escândalos de erros de pessoas que parece que não tiveram nem a quarta série ou terceira série, não estou julgando porque eu conheço matutos que têm uma inteligência descomunal e nunca andaram na escola, mas as escritas ali são de pessoas às vezes que são bem ignorantes mesmo. Eu assim, eu não consegui parar de pensar. Eu achei até engraçado porque é o seguinte, vieram falar muito de Deus comigo. E eu não parei de pensar em Cavaleiros do Zodíaco.
Aí se eu perguntar, por que que você não parou de pensar em Cavaleiro do Zodíaco? É porque eu lembrava sempre da imagem de Deus, do Deus que eu queria, do Deus que eu imaginava para mim e do Deus que eu imagino para mim. Entendeu? O Deus que eu imagino para mim, no caso, seria uma deusa como Atena, entendeu? Seria uma deusa como aquela que a gente via no Cavaleiro do Zodíaco, uma deusa que não tinha punição para os humanos, não julgava os humanos pelos erros e pelas falhas humanas, entendeu? O Deus que eu imagino para mim seria como Atena. Os anjos para mim seriam como os cavaleiros que a protegiam, entendeu? E os deuses da terra atualmente são os deuses que tentavam dominar a terra, estilo Hades, Poseidon e por aí vai. Porque eu ficava pensando assim, gente, como é que pode, né? A Atena sempre estava disposta a sacrificar pelos seres humanos, a não julgar, a não condenar e viver uma vida humana. E ela não julgava ninguém e condenava os deuses que queriam destruir a terra porque os humanos cometiam pecados, cometiam erros. Eu vou falar uma coisa para vocês. Assim, uma coisa bem. Eu posso ser mais julgado ainda do que já estou, mas eu vou falar porque eu não sou de ficar com entrelinhas e meias palavras. Olha, o Deus que eu imagino para mim, o Deus que eu tenho para mim, não é dessa terra. Porque o Deus dessa terra para mim, ele é muito humano. Ele é vingativo, é traiçoeiro, ele condena, exige sacrifícios, é um Deus muito sujo, é um Deus muito humano, muito falho. Gente, aonde que está o Deus de vocês, que vocês tanto falaram comigo hoje, vocês evangélicos em questão? Que Deus é esse que condena as pessoas? Olha, você condenaria o seu filho? Porque um amor, para mim, um amor parecido ou similar, um amor de Deus, é uma mãe, é o amor de uma mãe pelo filho, que é aquela coisa que não tem. O filho pode ser um bandido, um ladrão, pode ser o que for, que ela tá lá defendendo ele, que ela não tá lá condenando ele, tá apoiando ele e tá tentando ajudar ele. É um amor universal, é um amor incondicional. Agora vocês pensam bem, gente, o ser humano é uma raça tão ignorante, tão sem cultura, tão sem saber. Eu falo isso das massas. Infelizmente, a elite, que é a minoria, que é um ovo, esses sim sabem de tudo, esses sim sabem direitinho do que eu estou falando. Agora, a massa mesmo, que não tem a cultura, já está domesticada. Nós não passamos de gados para eles. Para uma minoria desse tamanhozinho só porque é muito rica, poderosa e governa o mundo. Tá entendendo? Eu fico vendo televisão, fico vendo as pessoas culpando o Bolsonaro, tentando colocar o Bolsonaro como o vilão e tal, tal. Mas na época da eleição tava todo mundo chamando ele de mito e tal, 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 aquela coisa toda, não é? Só que é o seguinte, todo brasileiro, isso eu admiro muito no brasileiro, porque eu também sou, mas vivi fora também e conheci várias culturas, vários países e posso estar aqui a falar abertamente sobre isso. Ahn, o brasileiro é uma raça que devia, como é que eu vou te dizer? Devia ser mesmo estudada, sabe por quê? O brasileiro tem esperança, muita esperança. O brasileiro tem muita fé. O brasileiro não perde a fé dele. Ele acredita cegamente que vai aparecer um salvador e vai resolver o problema do país. Olha, por mais que o Bolsonaro seja como seja,
Ele tem muitas qualidades e tem muitas virtudes. Mas a verdade é, ele está tentando falar isso para vocês de todas as formas, mas vocês não estão enxergando. Ele não pode fazer nada, gente. Ele não manda. Não é ele que manda. O poder está na mão de outras pessoas. Ele é só um instrumento, um objeto. Ele está tentando falar isso para vocês abertamente, que ele não manda. Quem manda é o sistema. O sistema é corrupto. O sistema destrói o país. O sistema estraga a sociedade que nós vivemos hoje, entendeu? E isso já nos é imposto desde criança, através da mídia, através de redes sociais, antigamente nos jornais, televisão e tudo mais. Nós somos uma raça que estamos conformados a obedecer, a ter líderes mandando na gente. Só que vocês esquecem que a maioria consegue dominar a minoria, entendeu? Então, se o povo parasse de reclamar tanto, parasse de bater panela, tomasse mais coragem, mais pulso forte e resolvesse o problema, que é o Senado, e colocasse uma única pessoa a mandar, você pode ter certeza que o nosso Brasil consertava, gente. Disso não tenho dúvida. Tinha que ser uma pessoa a mandar e a comandar e estipular. E acabar com esse bando de gente que rouba e sustenta, que a gente sustenta eles. Por quê? Porque eles andam de jatinho, tudo pago pela gente, viajam para o estrangeiro, os filhos estudam em escola particular, têm acesso a tudo do bom e do melhor, enquanto nós sustentamos eles através dos roubos, do superfaturamento em obras, dos prefeitos que roubam, dos deputados, dos ministros, senadores, toda a gente que rouba, superfaturando as coisas. Até hoje, gente, em respiradores, com a crise de pandemia mundial, até em respiradores que é para salvar pessoas, estão roubando. Tá isso na cara de toda a gente a ver. E o povo fica lá batendo panelinha fora Bolsonaro. Não, gente, não é fora Bolsonaro. Olha, se eu tivesse o poder e pudesse fazer alguma coisa, se tivesse essa possibilidade, sério, para consertar o Brasil, tinha que jogar uma bomba em cima de Brasília. E começar ali, uma pessoa mandar, ia coordenar, ia consertar o país. Era o único jeito de vocês verem um Brasil novo e diferente. Olha, religião para mim, sabe qual é a opinião de religião? Eu acho que isso a gente não se diz. A religião para mim é simplesmente para manipular massas, para manipular o gado. Sabe por quê? Imagina você, morador simples, de favela, ok? Recebe um salarinho lá, pouco, tem que sustentar os seus filhos, mal dá para sustentar eles. Vocês pegam a rapadurinha lá, o pedacinho de papel, que eu chamo de rapadura, a Bíblia, colocam debaixo do braço, vão lá para a igreja de bicicletinha ou a pé ou de transporte público, enquanto o pastor chega lá de carro blindado, carro importado, enquanto os filhos deles estudam no estrangeiro, aprendem a falar línguas. São vocês que sustentam eles. Gente, tudo na cara, tudo visto, e vocês aceitam. Gente, que Deus é esse? Que Deus tão humano é esse que vocês acreditam? Eu, sério, não me convidem para entrar numa igreja católica, numa evangélica. Eu já entrei em todas para conhecer. Mas o sistema só muda o nome. Se vocês pegarem os tijolos do Vaticano e torcerem, é sangue puro que desce. Se você pegar a igreja evangélica, é só corrupção, dízimo, dízimo. Gente, procurem pesquisar realmente o real significado de dízimo, entendeu? Que vocês vão saber que isso aí era o imposto da época para ajudar. Eu nem vou comentar porque eu acho podre o assunto, eu acho podre, sabe? Vocês tirarem de seus próprios filhos, tiraram de suas próprias famílias
e sustentar essa cambada de chulo que estão lá a viver às tuas custas. Então, vem falar de culpados, vem falar de erro. Não, o erro tá na massa, tá em nós. Aí vocês vão perguntar, e esse playboyzinho, o que que ele tá falando? O que que ele sabe disso? Esse playboyzinho aqui, esse playboyzinho aqui já passou pelas 3 fases da vida. Esse playboyzinho já foi filho de operário, ok? Depois teve uma vida classe média alta, ok? Depois fui riquinho. Depois já estive na miséria quando fui pro estrangeiro. Já soube o que que é morar na rua, o que que é passar fome, o que que é ser invisível aos olhos do ser humano, ok? Sei o que que é sentir frio no meio da rua e as pessoas olharem com você com nojo e desprezo, ou então até desviarem, fingirem que você nem tá ali para não olhar. Então, gente, se isso é o Deus da nossa terra, eu prefiro não ter esse Deus. Eu prefiro seguir o Deus que eu acredito, sabe? Porque em vez da gente estar sustentando esses vagabundos, em vez da gente estar sustentando esses vagabundos também da igreja, do Senado e esse povo todo, por que que a gente não ajuda ao próximo, os iguais a nós? Quantos de vocês agora, eu vou fazer uma pergunta sincera para vocês. Quantos de vocês aí passaram por uma pessoa na rua, entendeu? Passaram por uma pessoa na rua que não tinha nada, um pedinte, por exemplo, e viraram a cara estando com dinheiro no bolso, podendo ajudar. Quantos de vocês veem uma pessoa na rua e perguntam se ela está com fome? Quantos de vocês passam por uma pessoa, uma família inteira jogada na rua, ali, ao trapo, entendeu? E são capazes de perguntar se precisam de alguma coisa? Quantos de vocês que são racistas às vezes, não todos, entendeu? Não julgam a pessoa por ser negra. Então eu faço uma pergunta: que religião é essa? Que Deus é esse que vocês pregam? Ajuda a igreja, ajuda o pastor. Deixa os outros aí na rua. Eu não vou usar palavrão para poder não desmonetizar no YouTube. Mas deixa os outros morrerem mesmo. Deixa os outros se destruir. Como é que fala? Degradarem como lixo no meio da rua. Ok? Olha, se for para ter um Deus e seguir um Deus. Olha, Igreja Católica Apostólica Romana. Vocês estão esquecendo, gente, que matou Jesus Cristo foi os romanos? Meu Deus, a Bíblia foi escrita por homens. Agora vem falar que eu tirar a carta, eu vou queimar no inferno. Os profetas faziam o quê? Os profetas profetizavam o futuro e por aí vai. Eles também estão ardendo no inferno também, não é? Olha, nesse ponto, eu apoio muito o Felipe Neto, sabe? Eu queria mesmo ter uma oportunidade de te falar lado a lado o que eu penso com o Felipe Neto, sabe? Uma oportunidade. Mas eu sei que a nível de Instagram eu vou chegar onde eu quero. A nível de YouTube leva seu tempo e é difícil. Mas eu queria esse desafio de conversar com o Felipe Neto, ver e ele falar, porque eu tenho certeza que ele pensa o mesmo que eu. Ele pode não ter coragem de falar tudo, ele já começou a falar, mas não falou tudo. Desculpe a tosse. Quando eu fico nervoso, eu fico assim. Mas então responderam o e-mail de vocês todos que me julgaram e me chamaram de bruxo e que eu vou queimar o inferno. Olha, pense na atitude de vocês quando vocês passam por pedidos na rua, tá bem? Pensam nas pessoas que estão passando fome. Pensam em pessoas que estão morando debaixo da ponte, debaixo de viadutos, pessoas que estão passando necessidades e vocês só pensando na ponta do próprio nariz vosso. Eu não estou dizendo que eu já não fiz o mesmo, sabe? Mas eu aprendi. Porque eu passei por essas 3 categorias. E por ter passado por essas 3 categorias, hoje eu sei dar valor e ter vários pontos de vista sobre isso. Entendeu?
Então, é o que eu falo. O meu Deus, para mim, inferno, gente, inferno. O inferno é a terra. Observa ao nosso redor. O inferno é a vida que a gente leva aqui na terra. Nosso corpo é nossa prisão. Mas a gente não lembra, a gente nunca pensa nisso porque a gente só pensa em nós. A gente vê a vida que a gente tem. Mas a gente não para pensar que há um mundo gigantesco e redondo ao nosso redor e há tanta coisa ruim acontecendo nesse exato momento que eu estou falando com vocês. Há tanta gente querendo um pedaço de pão, chorando, ou então querendo um pão para dividir com o filho. Não, mas a gente só pensa no nosso mundinho, no nosso pequeno mundinho nosso interno. Por isso que eu falo, a terra já é o próprio inferno. O viver já é o próprio inferno. Porque a pessoa nasce, tem que lutar bastante, bastante para conseguir alguma coisa, né? Às vezes tem até que passar por cima dos outros para poder conseguir alguma coisa. Tem que seguir um sistema que é totalmente elitista e errado. Você não pode ser você próprio, entendeu? Porque as pessoas ditam as regras, o que é certo e o que é errado, entendeu? E quem é quem para dizer que é certo o que está errado? Se vocês estudarem um pouquinho de teologia, nessa parte os pastores nunca falam, nem os padres, nem as outras religiões falam disso. Eles falam que o que existia antigamente eram seitas, mas o sistema dessas seitas antigas, sumérios, os incas, os maias, os astecas, o princípio era o mesmo, era escravizar. E tudo gira em torno do dilúvio, um Deus que pune, um Deus que se vinga, um Deus que se destrói. Gente, isso não é Deus, não. Olha, a partir do momento que eu deixei de acreditar em igreja, eu deixei de acreditar em pastores, deixei de acreditar na Bíblia, porque a Bíblia, tudo que foi escrito pelo homem, esse Deus vosso é muito humano. Desde que eu passei a acreditar no meu Deus, num Deus que eu penso para mim, de um Deus que não me julga, de um Deus que não vai me punir, de um Deus que vai estar de braços abertos como uma mãe a me esperar. Eu não sei o que vem depois da morte, porque ninguém nunca voltou para contar, entendeu? Acredito sim que existe um outro tipo de vida, ou uma outra dimensão, uma outra coisa depois da morte, porque não pode ser uma coisa tão significante, porque a vida já é tão sofrida, que tem que ser uma experiência para a gente carregar para algo maior, entendeu? E esse algo maior é Deus, não é céu e inferno. Por que eu estou falando isso? Porque, analisem bem, se o ser humano foi educado que existe um céu e um inferno, é lógico que ele vai crescer temente a algo e é isso que mantém a sociedade mais ou menos estabilizada, entendeu? É a temência de queimar o fogo do inferno, é a temência de ir para o paraíso. Mas quem é nesse mundo hoje que pratica alguma coisa para ir para o paraíso? Qual de vocês aí estão correto? Só porque estão entrando na igreja, colocando a Bíblia embaixo do braço, pagando dízimo, fazendo oferendas às igrejas católicas e por aí vai. Vocês estão achando que estão garantindo o passe vosso lá para o paraíso? Não, gente. Só tem um único homem nesse Brasil inteiro que eu posso citar como exemplo de homem. Esse sim foi o único homem que eu posso falar. Isso foi um ser humano perfeito e exemplar. Eu acho que muita gente vai falar. Ah, já sei de quem você vai falar. Sim, dele mesmo. Chico Xavier. Um homem que podia ter sido milionário. Um homem que podia ter ganhado rios de dinheiro. E tudo que ele fez na vida dele, ele doou, ele ajudou, ele fez por merecer. Tanto é que se eu pudesse colocar o nome dele no Guinness Book como ser humano perfeito,
era ele. Porque esse aí, tudo que ele fez foi pro próximo. Ele nunca ficou com nada. Ele viveu praticamente quase na miséria, podendo ser um milionário aqui no Brasil. Nós temos um exemplo de religião aí dentro. Eu não estou falando para vocês isso para religião espírita, religião nenhuma. Não precisa, porque Deus está dentro de vocês. Deus não está em templos, não. Deus está nas atitudes que a gente faz de bem a outra pessoa. Entendeu? Então, não me venham julgar, porque assim, ninguém tem moral. Nenhum de vocês escrever esses e-mails porcos, desculpem lá, tem o direito de me apontar, porque eu vou falar com vocês. Olhem para vossas vidas, olhem para as vossas atitudes, pergunta a vocês próprios quantos vocês já ajudaram, quantas pessoas já viraram a cara na rua, mendigos, pessoas a dormirem no meio da rua com papelão em cima e vocês viraram a cara. Qual de vocês aí tem moral para abrir a boca para falar de mim? Porque hoje eu estou tentando ser um ser humano melhor, eu estou tentando mudar. Ainda não aprendi a me libertar dos excessos. Ainda não aprendi a me libertar dos luxos. Mas vou aprender. Espero um dia conseguir me libertar dos bens materiais, entendeu? Como te disse, não me falta nada. Eu tenho tudo que eu quero, ok? Tudo que eu quero, só que hoje em dia eu sou um outro ser humano, entendeu? Então, para vocês, antes de me atirarem pedra e me chamarem de demônio, que eu vou queimar no inferno, que eu estou profetizando através de tirar carta, não estou fazendo mal a pessoa nenhuma. Comecem a ajudar o próximo. Eu estou tentando fazer isso de alguma maneira. Porque se um dia eu me tornar um youtuber famoso, se um dia eu tiver grana entrando mesmo, aí vocês vão saber como meu dinheiro vai ser investido. E vou mostrar e vou fazer questão de filmar. Porque se eu conseguir me tornar um grande youtuber, eu me espelho muito no Whindersson Nunes, no Felipe Neto, a nível de seguidores e tudo. Eu não sei, o Felipe Neto eu já vi fazendo muitas causas sociais, já vi ele fazendo muita coisa em benefício do próximo. O Whindersson Nunes ainda não vi falar muito disso dele. Eu vejo o Whindersson ostentando luxo. Então, mas quem eu não vou julgar porque cada um faz o seu dinheiro o que quiser. Agora, se eu um dia tiver a oportunidade de me tornar um YouTube desse patamar, aí vocês vão ver o que eu vou fazer com as pessoas. Aí vocês vão ver o que é ajudar o próximo. Aí vocês vão ver o que é realmente poder ajudar alguém. Então, meu Deus não está em templos, meu Deus não está em religiões, meu Deus está em praticar o bem ao próximo, tentar praticar a bondade, tentar não errar, entendeu? E orar para um mundo melhor, onde não haja guerras, onde não haja pragas, onde não haja doenças devastadoras como está acontecendo agora. É para esse Deus que eu rezo, pedindo para aquela família que dorme debaixo da ponte, aquela família que está passando fome, ter alguma coisa e agradecer a Deus a vida que eu tenho. Então é isso que eu estou aqui para falar e responder a todos vocês. Volto a pedir desculpa por não ter gravado o vídeo de vocês hoje, mas amanhã, se eu tiver com a cabecinha melhor, eu vou gravar o vídeo, ok? Pensem e reflitam nisso que eu disse para vocês hoje sobre o que é Deus. Façam uma análise sobre você mesmo, do que você já fez para ajudar o próximo. Façam pesquisas também sobre as religiões. Se você pensar que nesse exato momento os papas e cardeais estão comendo com talheres de ouros, pratos de ouros, rodeados com rubis e diamantes, pratos refinados, enquanto aquele monte de fiel está lá adorando o Vaticano, adorando o catolicismo, enquanto a raça humana mesmo que precisa ser ajudada
Esses aí estão morrendo de fome. Vê lá, Edir Macedo e por aí vai. Vê e dá uma olhada se mudou alguma coisa. O templo maravilhoso que ele montou para poder receber os fiéis. Nossa, de onde veio esse dinheiro, né, gente? Dos coitados, ganham o salário mínimo, que sustentam a família. Já pensou se essas pessoas tivessem juntado esse dinheiro durante um ano todo, esse dízimo, e tivessem terminado a obrinha na casinha simples deles, tivessem pago o estudo para um filho que talvez quisesse fazer uma faculdade? Já parou para pensar que o ser humano tá na genética ser mandado, que tem alguma coisa errada aí, que tá na genética do ser humano precisar de um líder para poder mandar em nós? Olha, o mal do brasileiro é esperar um salvador, mas esse salvador não vai chegar, gente, não vai, infelizmente não vai. Só vai mudar de nome. Vocês podem trocar de presidente o tanto que vocês quiserem, porque quem manda no Brasil não é o presidente. Fique registrado isso. Quem manda no Brasil é o Congresso. Então, se não acabar o Congresso, gente, não vai haver Salvador e não vai haver mudanças no nosso país. Reflitam sobre isso. Esse vídeo fica registrado, tudo que eu disse. E amanhã eu volto a falar com vocês mais calmo, mais tranquilo e menos triste. Obrigado pela audiência que vocês me dão no Instagram, que é bem grande. Eu nunca esperei ter tantos seguidores no Instagram. Muito obrigado pelos meus seguidores do Facebook, que nunca baixaram. Já faz quase uns 5, 6, 7 anos que eu tenho Facebook. Eu sempre lá ativo 5 mil e continuo 5 mil. No Instagram continua só subindo de 30 para cima, 30 para cima. E graças a Deus as coisas têm corrido bem. E eu não estou tendo que mentir, eu não estou tendo que deixar de ser eu para poder falar o que eu acho, o que eu penso. E vou continuar tirando as cartas sim, tá? Podem me chamar de demônio, podem me falar que eu vou queimar no inferno, porque assim, eu acho que não, sabe? Porque Deus tem me ajudado tanto nessa vida, tanto, de uma forma que vocês nem imaginam, que eu só tenho a agradecer pelo simples fato de existir, ok? Então, reflitam bem sobre esse vídeo, porque se todo brasileiro que assistir esse vídeo aprender um pouquinho sobre o que está se passando, a gente pode ter um Brasil melhor. Então, uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus e que Deus tenha piedade do nosso mundo. Até amanhã.